Madara Uchiha é, sem dúvida, um dos personagens mais interessantes no quesito de visão sociopolítica. E o seu destino final na obra, apesar de não ter sido dos melhores, e convenhamos que um tanto quanto mal feito, a realização de seu final no quesito arrependimento foi muito bem construída. Mas de onde veio essa construção? Como Madara, personagem do anime Naruto, chegou à suposição, à ideia de que o melhor jeito de salvar a humanidade seria criando uma ilusão? Vamos falar um pouco disso hoje. Hoje eu quero refletir um pouco sobre esse personagem interessante que é Madara Uchiha, que é talvez o mais complexo, mas vamos deixar entre os mais complexos personagens do anime Naruto, e a sua relação com o niilismo filosófico. Nós precisamos entender como a visão de mundo marcada pela descrença no valor da vida e na ordem do mundo ninja se conecta com pensadores como Nietzsche, Schopenhauer, Sartre e Camus, além, é claro, de alguns exemplos históricos. Nós temos que entender que Madara não é apenas um vilão de anime comum. Ele é a personificação de uma crise existencial que atravessou séculos de filosofia e que permeia os meandros da mente humana em vários outros personagens, como o próprio Aizen de Bleach. Madara, como nós podemos contextualizar, cresceu em tempos de guerra constante, como a maior parte da humanidade. Ele viu seu clã lutar sem fim. Ele perdeu seus irmãos e carregou um rancor profundo contra a realidade do mundo ninja e da própria estrutura do mundo em si. E a ideia central da vivência do personagem seria: quando o sofrimento se torna constante e a esperança parece inútil, nasce a ideia do niilismo, a sensação de que nada tem valor real e de que a vida é apenas uma dor repetida. Isso nos mostra, de certa forma, que Madara representa o homem que perdeu a fé na ordem natural e decidiu criar a sua própria solução numa espécie de aspecto de complexo de Deus, onde quando ele viu que o caos desordenado, já que ele não era capaz de virar ordem dentro disso, decidiu com suas próprias mãos criar um paraíso, mas que levou o mundo à Quarta Guerra Ninja e uma destruição total. Segundo Schopenhauer, e na sua visão e a vontade de viver, o mundo é movido por uma força cega, que é a vontade, que gera sofrimento sem sentido em muitos casos. O homem ele tenta satisfazer seus desejos, mas isso só gera uma dor mais enclausurante de perspectivas não cumpridas. E Madara, nesse sentido, ele enxerga o mundo ninja como um ciclo infinito de dor e luta. Uma visão parecida com Pain, que é o personagem Nagato, que foi muito influenciado por essa ideia também, porque teve uma história parecida. E para Madara, a vontade de poder e de guerra apenas perpetua o sofrimento na visão dele. Por isso surge o plano que se desenrola na Quarta Guerra Mundial Ninja e o final da história, que é o plano do Tsukiyomi Infinito, que acaba com o ciclo impondo uma ilusão onde todos teriam a paz, uma fuga da vontade. Só que uma contextualização histórica é que a fuga da realidade destrói impérios. Nós temos relatos de que na Roma Antiga, pré-queda, as pessoas, mesmo diante do fim do Império Ocidental, negavam qualquer mudança. Então a negação da realidade e não aceitação do real, do material, do concreto, nos leva à ruína. Homens como Alexandre o Grande, César e Augusto, que viam a materialidade da coisa concreta e viam que algo precisava ser feito, construíram impérios, mas muitos de seus sucessores, nessa fuga de vaidade da realidade, acabaram por destruir o que eles levaram séculos para construir.
Para Nietzsche, as coisas são um pouco mais complicadas. Nós temos o niilismo, uma ideia que seria o niilismo ativo. Para ele, o niilismo surge quando os antigos valores, como religião, moral ou tradição, perdem sua força diante da queda ética dos homens, quando os homens não são capazes mais de ser homens moralmente. Essa é a ideia da morte de Deus. Não é que Deus morreu, mas os homens esqueceram de Deus. Esqueceram a sua vontade de potência, esqueceram a sua vontade de poder, de buscar a força. Por isso que Deus morre. Não é que Deus morre exatamente, mas os homens, ao se afastar de Deus, acabam se esvaindo dele. E Madara, de certa forma, encara uma das facetas disso. Ele não acredita mais em clãs, vilas, alianças ou mesmo no sonho de Hashirama, que era seu melhor amigo da infância. Tudo é frágil e tudo é ilusão. Só que essa ideia, para Madara, também é uma ilusão, porque ele não enxerga a força das pessoas. Ele mesmo se prende a uma ilusão antes mesmo de colocar as pessoas no Tsukiyomi infinito. Nietzsche ele fala do niilismo passivo, que é o abandono ou a desistência, e do ativo, que é a criação de novos valores. E Madara, até certo ponto, ele se encaixa como um niilista ativo. Ele destrói o mundo para reconstruí-lo à sua maneira. Seu projeto é substituir os valores existentes por sua própria ordem, mas que no final é ilusória. No final, Madara é refém da sua própria ilusão. Nós podemos fazer comparações históricas com períodos em que as pessoas perderam a fé em sistemas e tentaram impor visões totais, como Robespierre na Revolução Francesa ou regimes totalitários no século XX. E spoiler, todos deram errado. A Revolução Francesa terminou em caos absoluto e instituiu uma nova monarquia com Napoleão. Já para Sartre, há a ideia de liberdade e condenação. Jean-Paul Sartre, caso você não conheça, ele dizia que o homem está condenado a ser livre, que não há um destino fixo, mas cada escolha a cada segundo molda o mundo. E Madara, de certa forma, é uma expressão radical dessa ideia. Ele rejeita as regras da realidade e assume para si o papel de criador de um novo mundo. Só que, como Sartre lembrava, essa liberdade é um fardo. Madara carrega o peso de se tornar Deus de uma ilusão. É um fardo vazio que ele não precisava ter aceitado. Mas a sua incapacidade de lidar com a própria dor levou o mundo à dor. Então, liberdade é uma prisão que escolhe impor uma ilusão eterna? Ou liberdade é a liberdade? O que é a liberdade e o que é a prisão? Já Albert Camus, em suas ideias sobre o absurdismo da vida, ele via o homem buscando um sentido em um universo que é indiferente a ele. O que a galáxia de Andrômeda vai interferir na minha vida hoje? Entende? O herói camusiano como Sísifo, ele reconhece o absurdo e ainda assim continua vivendo. Não tem muito o que fazer. Isso nos aproxima de ditadores e visionários ao mesmo tempo. Personagens históricos que, incapazes de aceitar o mundo como ele é, tentaram remodelá-lo de forma total. Alguns conseguiram, a maioria não. E Camus, ele diria que Madara fugiu do absurdo ao criar uma mentira universal. Em vez de viver, ele preferiu aprisionar. E essa é a questão. Por isso que ele até certo ponto seria um niilista, mas no final ele é apenas uma pessoa presa, um fugitivo de si mesmo, incapaz de lidar com a efemeridade da vida. Muitos líderes partilharam dessa ideia de uma lógica defeituosa niilista. Ivan o Terrível, que governava acreditando que o mundo era apenas luta e desconfiança, e ele terminou chorando igual uma criança. Bigodinho, a destruição total para impor uma nova ordem baseada em sua ideologia mais estúpida que se pode ter noção na vida. Os movimentos revolucionários radicais que acreditam que é preciso destruir tudo para recomeçar do zero, que é a coisa mais sem noção que você pode ver.
E Madara, como esses líderes, não busca a convivência, mas a ruptura total de ideias com quem não pode viver com ele. Então, para resumir tudo, Schopenhauer explica a visão de Madara sobre o sofrimento. Nietzsche ele mostra como ele encarna o niilismo ativo defeituoso. Sartre revela a liberdade de suas escolhas e como ele se tornou um refém de si mesmo. E Camus mostra como ele recusa o absurdo e prefere a ilusão real. É um pouco complexo porque o absurdo seria a realidade e a ilusão seria uma prisão real. Não sei se você está pegando a ideia, mas você vai entender. Eu acho. No fim, Madara não é só um vilão. Ele é a personificação de um niilismo que não funciona em sua forma, mesmo em sua forma mais radical. Destruir a realidade para impor um sonho não vai mudar nada. Você vai se tornar nada mais do que aqueles que causaram a você a mesma dor que você sente hoje. E gerar, assim, o filho de uma revolução que nunca chega, de uma mudança que nunca acontece. O seu legado vai ser se tornar um homem igual aos outros que machucaram você. O preço que é para esse tipo de gente é nada mais que negar o mundo, só que ele acaba negando a si mesmo. No fim, eu gostaria de ouvir sua opinião. Você considera Madara um visionário trágico, um tirano niilista defeituoso, ou só um homem quebrado, assim como todos nós, pelo peso da dor e a incapacidade de lidar com ela no seu dia a dia? Curta, compartilha, comenta se possível e se não nos vermos mais, até breve.